Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia dai-nos agora e sempre, e perdoai nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Tá bom aí? Boa noite a todos, né? Boa noite. É um prazer poder estar aqui com todos vocês nessa noite. Agradeço especialmente a Angélica, né? Que coloca a gente nessas situações. Vim te ver. Em alguns casos, quando a gente vai dar uma palestra, a pessoa fala, olha, pode falar um tema livre. Mas a Angélica não, ela falou, eu quero que você fale da família. Tudo bom? Tudo bem? Então a gente se propôs aqui a falar da família. E é inevitável, quando a gente vai falar sobre um assunto, a gente não trazer esse assunto para nós. E aí eu falei, meu Deus, e agora, né? Moro sozinha, eu e um gato, né? Sou divorciada. Como é que eu vou ir lá na frente, em nome de Jesus, falar da família? E aí começou o desespero, né, para trazer o tema. E já começar pelo título, né? O lar, escola de almas. Outra questão que dá um gelo na barriga é que fala assim, mas eu vou lá falar? Você fala assim, meu Deus, se for esperar estar perfeito para vir aqui falar, né, esquece. Realmente eu acho que não seria nem nessa nem em outras vidas, né, que eu poderia vir. E aí a gente vai se inspirar naqueles que levantaram a palavra do Cristo aqui no planeta Terra. Vamos só dar uma lembrada em Moisés. Gente, cá entre nós, matou um, né? Bom, eu não matei ninguém, então, pelo menos nessa vida, né? Então eu falei, opa, né? Se Moisés que matou pôde trazer, né, as leis divinas para a Terra, por que não eu, né? Aqui, né, nesse singelo momento. Aí depois vem, ai meu Deus, mas ainda não é suficiente, né? E Paulo, né? Paulo de Tarso, que não matou um, não só matou, mas perseguiu os cristãos. E, no entanto, foi ele, né, por conta dele, nós temos hoje aí o cristianismo disseminado no planeta. Então, baseada nisso, eu me encorajei e aqui estou para falar do lar, escola
escola de almas. Lembrando que quem que vai para a escola? São os aprendizes. Se você já sabe de tudo, você não precisa ir para a escola, não é verdade? Então, começamos aqui o nosso tema explicando que somos todos aprendizes. Eu, vocês e todos que estão lá fora também. Tem alguém que está vindo pela primeira vez aqui no centro? Levante a mão. Valéria. Seja muito bem-vinda, Valéria. Muito obrigada. Alguém mais? Como é seu nome? Bem-vinda, Bárbara. Aqui todos são bem-vindos. Não somente os frequentadores desta casa, nem também só aqueles que são espíritas. Todas as religiões, inclusive se você não tiver, pode vir que aqui a gente está disposto a conversar e evoluir juntos. Bom, se é escola, se somos aprendizes, tem algum momento que a gente se matricula, né? E a gente aqui na Terra, a gente teve um planejamento para vir para cá. Gente, como eu sou, assim, para decorar não consigo, eu vou trabalhar com as imagens para ir lembrando, tá? Então eu coloquei aqui primeiro, né? Um pontinho e a nossa vida. Então, essa existência é como se fosse um ponto, vamos dizer assim, de um grande círculo, que é a nossa existência, que é a vida como um todo. E a gente vem para a Terra, a gente vem para a carne. E existe todo um preparo. Quando a gente vai viajar, vamos ali para São Paulo, já vê alguém aqui que, né? Já se organiza, já se prepara, já faz um planejamento. Imagine vindo do plano espiritual para a Terra. Existe todo um planejamento. E ao contrário dela, que está cheia de bagagem, a gente vem sem nada e volta sem nada material. A bagagem, ela não é material, né? Já fica aí um recado, mas eu não achei uma viajora sem mochila. Como que a gente chega aqui? Todos nós, não tem exceção, temos um pai e uma mãe, né? Ah, mas eu não conheço meu pai, eu não conheço minha mãe, não importa. Em algum momento, nós somos concebidos e é da lei que a gente venha através de um pai e de uma mãe. Então, por isso que geralmente a família, quando fala família, fala um homem, uma mulher e os filhos, né? Geralmente vem daí vamos dizer assim, esse conceito mais geral. Mas na perspectiva espírita, o que faz um lar é a sua função moral. Não necessariamente ter um homem, uma mulher e um filho. O que me salvou, né? Lembra que eu moro sozinha? E o gato? Então, é um lar. Um lar, ele não depende disso. Mas para vir ao mundo, sim. Então, independe da configuração. Existem casais com filho, sem filho, famílias que foram recompostas, né? Muito comum. Monoparentais, né? Às vezes há uma separação e a mãe fica com o filho ou o pai. Casais homoafetivos, avós que de repente convivem com os netos, né? Que criam os netos. Gente, e aí vai, né? Tem uma série de situações. Então, só para a gente ir se ambientando. Então, quais são os elementos essenciais quando o assunto é lar, pela ótica da visão espírita? Tem que ter deveres recíprocos. Respeito, responsabilidade, cuidado, proteção dos vulneráveis, né? Que são crianças, né? Idosos, enfermos. Tem que ter um clima ético de justiça, amor e caridade com critérios de decisões e convivências. E a convivência que constrói através do diálogo, paciência, perdão, reparação dos erros e cooperação diária. Então, o que acontece? O que valida é a função moral, não o estado civil. Então, todos nós podemos sim construir um lar, mesmo estando solteiros, né? Que é uma boa notícia. Casais heterossexuais com filhos seguem sendo muito comuns em vários recortes estatísticos, mas não são a única e nem a melhor condição de família, né? É importante ressaltar. Cada um vai ter o seu jeito. Aí eu trouxe ali, ó. Todo mundo vai ter sua luz. A gente não deve se comparar.
nem a nós, nem as famílias, porque cada um é um. Cada um vai ter um jeito de fazer brilhar a sua luz. E a gente, quando a gente acende a nossa luz, a gente tem como ajudar a recuperar a luz do outro. Uma família que está iluminada, ela tem a capacidade de impactar outras famílias. É isso que eu quis dizer aqui com esse recorte. No Livro dos Espíritos, na questão 205, tem um esclarecimento ali, que fala que o que compõe as famílias, os espíritos que compõem as famílias, eles não vêm por acaso. Até eu achei essa figurinha aí, né? Que tem a mexerica ali, ó, e o alho. Eles são parecidos, mas até que encaixa. Mas são bem diferentes. Por quê? Porque os espíritos, às vezes, eles têm mais afinidades e estão juntos. Outros espíritos podem ir fazer parte de famílias que não têm afinidade. E tá tudo bem. Isso pode acontecer. Então, mas são os espíritos os que mais... São espíritos com os quais nós temos laços pretéritos, né, no passado, ou seja, afinidade e amor. Ou seja, por resgate e reparação. Vamos lá, né? Logo que eu comecei a estudar a doutrina, uma coisa que me fascinou foi a maneira fantástica que Deus tem de reparar um erro gravíssimo nosso. Lembra que a gente começou falando aqui de, sei lá, um assassinato? Como é que a gente repara isso? Quem tirou a vida pode dar a vida. Imagina, por isso que muitas vezes existem famílias formadas através da reparação. E aí, de repente, você dá à luz a alguém que você já assassinou. Pode acontecer. Olha que plano maravilhoso, né? Aquele ser vem com a sua cara e é do, teoricamente, amor da sua vida, né? Sai de dentro de você, frágil, dependente. Deus usa o nosso orgulho, né? É meu filho, né? É meu. Tá emprestado, né? Mas fala, não, é meu, né? E usa essa nossa característica ainda de egoísmo, né? Do nosso ego, para a gente poder ter mais facilidade de amar. Se nós não conseguirmos amar uma pessoa que saiu de dentro de nós, que nós cuidamos, que nós educamos, né? De que outra forma nós poderíamos amar aquele espírito aqui na Terra. Então, é uma estratégia realmente divina, né? Então, muitas vezes pode acontecer isso. O que explica muitos casos aí de pessoas que às vezes não se dão bem, né? Com os pais, isso aí acontece, é bem frequente. E às vezes fala, mas não tem cabimento, da onde vem isso? É melhor não saber. Graças a Deus nós temos aí o esquecimento como uma misericórdia divina. Se a gente lembrasse de tudo que a gente já fez, não sei se teríamos coragem de olhar no espelho. Então é melhor não saber. Se fosse melhor saber, a gente saberia. Vamos lá. Escolhi essas duas figurinhas porque assim, eu tenho uma pessoa muito diferente de mim dentro ali da minha família. E o que acontece? Dependendo das nossas crenças, do nosso ponto de vista, é como a gente vai ver. Ali, ó, por exemplo, não sei se está dando para ver bem, tem um rinoceronte ali, tudo que ele vai tirar foto, tá lá o nariz dele aparecendo, não é nariz, né? É chifre. Gente, que esperto de veterinário eu sou, né? Minha formação acadêmica. Mas vamos em frente. Aparece o chifre. Por quê? Porque é o que está, é a trave que está no olho, né? De cada um de nós. Cada um de nós tem o nosso, né? Vamos dizer, o que está filtrando o que a gente está vendo. Então, a gente tem que tomar cuidado e separar o que é real do que está dentro do que a gente acredita, vamos colocar assim. E muitas vezes, a gente quer fazer para o outro o que, não, faça o outro o que você quer que faça você. É comum a gente ouvir isso, né? Mas será que é mesmo? Ou faça ao outro o que ele precisa que seja feito a ele. Né? Parece pouco, mas muda tudo. Olha só, o cacto aqui, ele não gosta de água. Se ele tomar água, ele morre. Aí ele falou, não, pra mim a água faz mal, então não quero. Aí ele impede, com toda a boa vontade do mundo, a florzinha de pegar água. E o que acontece? A florzinha morre.
Então, nem tudo que é bom para mim é bom para o outro. E na família a gente tem que entender isso. Nem sempre uma família que é ideal para uma pessoa é ideal para outro espírito. E por isso nós estamos em lares diferentes. Deus adora diversidade. Então são vários tipos de flores, se a gente for fazer essa analogia. Então a gente não tem que fazer para o outro o que a gente quer que faça para a gente. A gente tem que fazer para o outro o que é melhor para ele. Tem que ter maturidade para isso, né? Mas vamos lá. Então, para a gente não confundir, só para virar essa página aí da questão do lar, tá? Do aprendiz nós já falamos, do lar a gente está aqui já quase virando a página para seguir adiante. Existem 3 níveis de lar, tá? O físico, que é o domicílio. Aí é o espaço lá onde a pessoa mora. Isso é uma coisa. Tijolo, né? Outra coisa é o lar jurídico. Um arranjo civil, pessoa casada, né? Tem a guarda, tem a tutela, enfim. E tem o lar moral, que é esse que a gente está focando aqui hoje, que é onde há convivência com respeito, com apoio, deveres cumpridos e educação das virtudes. Lembra que a gente falou que é aprendiz? Mas aprendiz do quê? De virtudes. Nós estamos aqui para desenvolvê-las, né? Cada vez que a gente pede paciência, o que vem? Bons motivos para cultivá-la, não é mesmo? Então vamos lá. E eu vou só usar aqui esse exemplo pela dificuldade de achar as figurinhas, tá? Né? Essa composição familiar, mas lembrando tudo que a gente já falou lá no começo. Lá atrás, né? Aqui até colocou lá em 1955, não tinha aquela tecnologia toda, tal, então a gente tinha um contato maior, né? Um com os outros ali. Não estou falando que não tinha problema, né? Mas pelo menos tinha um olho no olho mais presente. Aí, de repente, veio a televisão. Aí, aquilo já ficou no meio da sala ali. E fica quieto que eu tô assistindo, né? A pessoa vai falar uma coisa, mas cala a boca. Não sei se já passaram. Eu, quando era criança, tinha disso, né? Então, já foi diminuindo o diálogo. Aí, depois, os filhos caíram na tecnologia. Agora, é só por Deus. Tá todo mundo... Olha, dá uma olhada. É só por Deus, né? Tem até uma outra que eu vou até lá pra frente. Olha lá, ó. Agora tá desse jeito aqui, ó. Tá até o cachorro já envolvido no negócio. E o que isso é... então a culpa é da tecnologia? Não é isso que eu tô falando, né? Mas o que eu trouxe aqui é um exemplo de como é importante a atenção que a gente tem que dar um para os outros. Quando a família, ela vamos dizer, dissolvida, isso nos prejudica enquanto humanidade, nos prejudica enquanto indivíduos. Por quê? Porque há um afrouxamento da família e favorece o egoísmo e o isolamento. Muitos homens, né, acabaram meio que um vício, né, aqui de jogos, né, às vezes futebol, às vezes videogame, pornografia, tem muito também que acaba prejudicando, né. Tá muito acessível, né? A pornografia é um problema sério, que às vezes a gente não comenta, mas que ele existe. E acaba também dificultando o relacionamento afetivo com um ser humano normal, né? Que não tá fazendo piruleta, né? Normal, né? Gente como a gente. E aí o que aconteceu? Os homens deram não tô falando todos os homens, não, mas o que acontece? Acabou ficando mais da diversão. Não tem, dificilmente a gente acha um homem forte que está aí disposto a ir viver pela família, né? A ir lá fora, pegar a caça mesmo para trazer para casa. E a mulher acabou também tendo que, muitas vezes, se dedicar muito ao trabalho. E aí vem aqui. Eu sou uma vítima dessa aí mesmo. Quer dizer... que acabei focando demais no trabalho, e que você tem que ser independente, que não sei o que lá. E agora? Bonito, né, que ficou. Enfim, essa já é outra história. Então, o que acontece? Aí acaba que foca aqui, e aí fica lá, um vivendo no mundo dele, outro de cá vivendo no mundo de cá, e os filhos não vão nem falar nada, onde é que estão junto com os cachorros lá, vendo o tablet, né? Então, não é para regar o trabalho? Não é isso. É que tem outras áreas da vida que a gente tem que cuidar. Isso aqui já foi.
E o que um filho faz com o homem? Lembra aquele homem que estava lá no videogame? Gente, quando nasce um filho, o cara fala, acabou o videogame. Tenho que dar conta de uma família. Né? Quer dizer, mas tem homem que não acontece isso. Pode acontecer, pode não acontecer. Mas se a pessoa tem um pingo de consciência, ela sabe que tem um ser ali totalmente independente e isso vira mesa, vira o jogo. Então, assim, os filhos, a família fortalece um homem. Um homem sem família fica um homem fraco. É fraco. Assim, Denise, gente, desculpa, mas, né? Às vezes tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro, como diria Chico. E aí, e a mulher, né? Se a mulher tem um homem forte ali, que tá dando conta. Lembrando que eu tô falando homem e mulher, mas isso pode ser energia masculina e energia feminina em todos os casos, né? Se a mulher o que é uma mulher que se sente segura? Não, eu não preciso sair igual uma louca trabalhando lá fora, porque eu sei que tem um homem que tá lá fora por mim. A mulher fica tranquila. Vai poder cuidar de casa, vai poder cuidar dos filhos, né? Agora, se você não tem segurança no seu companheiro, aí você tem que sair com ele dentro lá fora também. Então a gente não sabe, né, aonde que começa o desequilíbrio da coisa, né? Mas a verdade é que uma mulher saudável, ela se sente bem na posição de mulher. No sentido de cuidar do lar, de trazer beleza ao lar, né? Então tem que ser assim. Gente, não tem nada que tem que ser assim. Mas nós, como sociedade, estamos pagando um preço altíssimo por ter desmantelado essa configuração que perdurou aí por um bom tempo, né? E sabe lá Deus como é que o futuro reserva. Jesus está no leme, não preocupa, mas vamos em frente. Importante. Exemplo, né, gente? O exemplo, como é que nós vamos conseguir reverter? Com o exemplo. Dependendo de como a gente está fazendo, os filhos estão ali olhando. Não só os filhos, como as pessoas também. As pessoas querem saber por que se tem alguém que ele sente que está feliz, que está bem, as pessoas querem saber, o que essa pessoa está fazendo que está feliz desse jeito? Né? Ou se a pessoa está muito triste, o que essa pessoa está fazendo que não é legal estar fazendo, porque posso ir por esse caminho também. Coisas para a gente pensar. Então tá. Aprendizes, lar, tudo certo até aqui? Então vamos em frente. E agora? Estamos encarnados na Terra. O trem está desmantelado. Socorro! Quem é que vai nos ajudar? Jesus. Jesus. Temos esse recurso maravilhoso, que é o Evangelho no lar. É aqui onde, literalmente, a gente tem como sentar e estudar junto com a família. Eu moro sozinho. Não importa. Faça o seu estudo em voz alta. Ninguém nunca está sozinho, essa é que é verdade, né? E o Evangelho, em casa, né, com os meus pais, a gente faz virtual, eles não moram aqui. A gente faz já há mais de 10 anos, né? E fez muito bem na nossa casa o Evangelho. E aí, meus pais são católicos, né? E eu e minha irmã, não, somos espíritas. Aí eu falei, olha, vamos continuar que tá dando certo, né? A gente não sabe o que tá acontecendo, mas tá dando certo. E a gente vê pela literatura de Francisco Cândido Xavier, através de Emmanuel, relatos de como um evangelho no ar atua, gente. É uma coisa impressionante. Uma luz se faz sobre o nosso lar. É criado um campo magnético de proteção. Eu não sei se vocês se dão conta quando chega aqui, como esse lugar parece que é uma remissão do tempo, né? Você esquece até que hoje é terça-feira, vai, que dia que é hoje? Opa, né? Igual entrar no cinema quando você sai e fala, meu Deus, né? Onde que eu tô? Porque existe um ambiente que está ali iluminado, blindado pela espiritualidade amiga. E para quem não sabe como é o evangelho, é muito simples. Escolha um dia da semana. 15, 20 minutos, não precisa mais que isso. Mas com compromisso. Abra um minuto de sabedoria. Uma mensagem edificante. Faz uma oração. Não sei rezar. Vai no Pai Nosso, que foi Jesus que ensinou. Não tem erro. Abre ali a Bíblia. Qualquer coisa que você... Edificante, né, gente? Edificante. Abre. A gente usa o Evangelho segundo o Espiritismo. Lê. Faz comentários, trazendo para o dia a dia.
encerra com uma oração. Deixa as águas, toma água e pronto. O que começa a acontecer? Olha lá em casa como é que foi, né? Com meus pais. Ia dar uma briga. Olha o evangelho! Com que cara que nós vamos chegar no evangelho? Tipo assim, com que cara que nós vamos chegar no evangelho? Né? Tipo assim, falou uma coisa semana passada e daí já... é muita vergonha, gente. Lá na empresa, eu trabalho num lugar e eles deixaram implantar o evangelho. Tem mais de 2 anos que a gente faz o evangelho toda semana. Lá onde eu trabalho, eu que coordeno lá o evangelho. E aí é muito legal, porque daí é o administrativo que mais participa, né? E aí alguém tá caindo, né? Falando, olha o evangelho, né? Quer dizer, por quê? Depois com que cara que nós vamos ficar lá falando em nome de Jesus e dá vergonha. Então eu acho que é por aí que pega, sabe? Que a gente fica com vergonha e entra na linha. Eu não acredito que vai ajudar. Isso aí é balela, né? Gente, tudo bem. Olha lá o desenho. Esse aí tá sem paraquedas. O outro, isso aí é a sua opinião. Sem paraquedas, adivinha o que vai acontecer. Então, assim, o evangelho, gente, é um paraquedas, porque é certo que nós vamos cair. Alguém aqui tem dúvida que vai cair? Então vamos levar o paraquedas, pelo amor de Deus, né? Por quê? Porque ali no evangelho também não é só pegar um chicote e não. É entender que a gente é aprendiz, que faz parte, né? Não é uma coisa assim de, agora estamos fritos. Temos que fazer igualzinho Jesus. Não, a gente tem que ter paciência, né? Mas tem que ter o paraquedas. Por que tem que ter o paraquedas? Porque não adianta ter a ferramenta se não usa. Aqui, gente, quem é espírita há mais de 2 horas sabe do evangelho. Que tem que fazer evangelho no lar. Eu sei, mas não faço. Lá. Tanta vez que falou que ia fazer evangelho, não fez e não consegue. Outra coisa, né? Como observar os pássaros. A gente vem aqui na casa, né? E vai, e estuda e tal, e isso e aquilo. E a vida lá fora não coloca em prática. Não adianta. Tem que colocar em prática. Tem várias formas de... então se eu não fizer evangelho, então lascou, não. Vai com a roda de pedra. De quadrada, né? Vai com a roda quadrada. Porque nós vamos, é da lei. É fatalidade que nós vamos ser espíritos puros. Não tenhamos pressa. Mas é fatalidade. Como a gente vai? A gente tem escolha. Podemos carregar a mesma situação, gente, de formas totalmente diferentes. Isso acontece muito dentro da mesma família. Você vê filhos lidando com os mesmos pais de maneira totalmente diferente. Pais lidando com filhos também de formas diferentes. Temos escolha. E aí, mas temos escolha como? Vamos voltar lá atrás e mudar o passado? Não. Nós não temos como mudar o passado. Mas nós temos como ressignificar. Que foi o que a Joaninha fez, olha lá, ó. O que você fez? Eu ressignifiquei as marcas da vida, né? E já pôs ali um coração, ou seja, trazendo amor para tudo aquilo que marcou, né? Que faz parte aí desse momento da vida dela. Aqui tem um outro exemplo que eu achei interessante, né? Isso aqui, às vezes, a gente, turrão, tá no mesmo lar, tem que dividir o mesmo espaço, não tem como desgarrar. Você não tem como falar, eu quero outro pai, outra mãe. Não. Eu quero outro irmão. Não. Você tá ali, você tá amarrado em nome de Jesus. Literalmente. E aí, muitas vezes, um quer uma coisa, outro quer outra. Um quer uma coisa, outro quer outra. Se a gente se questiona, conversa, é aqui que entra o evangelho, ó, no lar, por exemplo, né? A gente vê, pera lá, vou ceder para cá, e aí todo mundo tem como, com respeito, ceder um lado. Porque se não ceder, gente, não tem jeito. E aqui só arrebenta como? Não tem jeito. É só com amor, né? Porque os laços que a gente tem de filhos de Deus e irmãos entre nós, não tem nada que possa romper isso. Nem nossa teimosia. Minha família tá boa, Denise, tá tudo bem lá.
O outro ali pedindo socorro, fingiu que não viu, nem ligou pra polícia pra chamar ajuda, nada. Ah, não tem nada a ver, isso aí é a vida do outro lá. Eu não tenho nada a ver com essa família. É isso aqui, ó. Ainda bem que o buraco não tá do nosso lado. É isso aqui, ó. Quando a gente não se preocupa na restauração de todas as famílias, de todas as pessoas. Porque esse planeta, nós estamos no mesminho barco. Então, famílias desestruturadas vão respingar em todos nós. Então, é responsabilidade de todos nós. Estamos todos aqui juntos. E hoje, o que as pessoas buscam para aliviar, né, o vazio existencial? Olha lá, ó. E a rede social tá que tá, né? Deus nos acuda. Só que aqui, qual que é o remédio bom? É o amor. Tá aqui em inglês, né? Gastou todo o inglês no love, né? É o amor. Então, até eu coloquei bem grandão esse aqui, ó, porque duas dessas aqui vale por todas aquelas lá, né? A gente que adora uma farmácia, né? Que tanta farmácia que tem por aí é porque a gente gosta. Se não gostasse, não tinha, né? Agora, o evangelho que você não paga nada, que não precisa nem na esquina, que já está dentro da casa. Muitas vezes a gente não toma a pílula necessária. Ah, aí o que eu fiz por esse desenho, gente? E agora? Tô sem lar, como é que eu faço? Primeiro é amar assim. Não adianta sair desequilibrado por aí, perdendo a estribeira, se ajojando aí com qualquer coisa. Deus o livre, puxa, né? Então a gente primeiro tem que desintoxicar, se restabelecer, entender que tudo tem seu tempo, fazer por merecer. Tá, resolvi. Agora já tenho lá, por exemplo, minha família. Já amo minha família. Vai ter uma hora que a gente vai ter que sair daí. E vai ter que amar também a humanidade. Porque é um degrau. Primeiro ama a gente, o que está mais próximo, para depois a gente poder amar a família universal. Como Jesus. Nosso modelo não é brincadeira, não. Né? Agora, se a gente... Esses dias eu estava conversando, né, com uma pessoa. Ela falou, que antes eu era muito egoísta, tal, era só eu. Eu falei assim, e agora? Quem que é, né? Falou, agora é eu, meu esposo, meus filhos. Eu falei, já melhorou, mas assim, dá pra melhorar mais, né, gente? Né? Quer dizer, e é assim mesmo, porque às vezes a gente não tá nem aí nem com a gente, que dirá com o próximo, que dirá com a família. É um processo. Então, o que nos protege também nos limita. Muitas vezes a gente fica ali restrito à questão da família de consanguínea, quando a gente pode estender isso para muito mais. E o que acontece, gente, quando nós estamos num meio que nos incentiva? Eleva. A gente consegue dar saltos, né, de evolução quando a gente está, vamos dizer assim, bem amparado. Quando a gente tem pessoas que estão amorosamente ao nosso lado. Esse aqui eu trouxe pelo seguinte. Mas esse negócio do evangelho, como é que faz? Será que é isso mesmo, né? Vocês já repararam que nós temos uma voz dentro da nossa... Uma, né? Quando não tem mais, né? Vamos falar o normal, né? Uma voz que fica dentro da nossa cabeça. Tudo que a gente vai fazer, essa voz fala... isso aí você não dá conta, sai daí. O que você está se atrevendo aí? Aí tem voz que fala assim, não, vá, você pode, você é capaz. Como que está essa voz dentro da sua cabeça? Ela é sua amiga? Se essa voz saísse de dentro de você, pulasse na tua frente, falasse com você, estivesse em outro corpo de outra pessoa, o que você faria? Você ficaria perto? Gente, enquanto nós mesmos não pudermos ser os nossos melhores amigos, como que a gente vai melhorar? E o evangelho, ele dá um tom de qual que é a música que eu preciso ouvir nos meus ouvidos, né? Puxa, isso aqui está de acordo? Está de acordo com o que eu acredito? Está de acordo com o amor? O nosso melhor amigo tem que ser essa voz interna nossa, gente. Porque caso contrário, por isso que é muito importante a meditação, né? É muito importante a meditação. Por quê? Porque a meditação você vai observar o que você está pensando. Não é para parar de pensar. Tem gente que fala, meditação é para parar de pensar. Não, gente, não precisa parar o rim para meditar, nem o coração, nada.
é pra gente observar. O que está passando aqui na minha cabeça? Mas não agarra, né? Só deixa passar. Depois, aí você começa a prestar atenção no que você está pensando. E tudo começa, muitas vezes, num pensamento. Para ver como que a gente vai agir. Porque se alguém em casa faz uma coisa que a gente não gostou, na hora de ver o quê? Você vai admitir isso? Né? Aí se vem aquela voz, calma, olha aí a oportunidade que você está tendo de perdoar. Você não pediu para aprender a perdoar, tá aí, vai perder a sua oportunidade. Olha como que pode mudar tudo dependendo dessa amizade. E detalhe, tá? Não adianta querer ser santo já ali, ó, ser Cristo já na primeira pegada. Não dá, a gente é gota a gota. Vai ser, né? É um dia depois do outro, um acerto depois do outro, um erro depois do outro. A gente tem que ter paciência. Não adianta. Eu lembro, nossa, quando eu conheci a doutrina, meu Deus do céu. Misericórdia, eu queria fazer tudo certo, ia com aquela máscara, né? E aquilo caindo, despregando, e eu, meu Deus do céu. Não adianta, a gente ainda tem muita coisa para melhorar, mas é importante a gente querer melhorar. E são através de todos esses erros, se nós formos nos elevando, olha lá a escada. O que é uma escada, gente? Olha que interessante. Tá? Um obstáculo, superei. Aí dá uma paz, né? Assim é a vida da gente. Aí vem um obstáculo, supera. E vai elevando. É assim. Com os erros, a gente vai chegar à condição crística. E não tenha pressa, gente. Porque ó, a gente vai embora e volta. Lembra lá da nossa viagem? E vai e volta. Vai e volta. Tem gente que pensa, é a minha última encarnação. Ô, meu pai, né? A gente sabe que estamos longe ainda, né? Mas a caminho. Isso é que é importante. E qual que é o diploma? Vai doer, gente. Vai doer a gente estar aqui na Terra. Mas a gente tem o diploma quando a gente é um espírito completista. Perdendo de onde se tirou isso? Das obras de Chico. Lá fala que a gente tem aquele planejamento. Lembra quando falou assim, ó? Você vai viajar esse programa? Pois é. Programou, deu tudo certo? Não perdeu um voo, tava dia de sol, deu tudo certo. Beleza, olha o diploma. Diploma de completistas. E muitas vezes a espiritualidade nos surpreende com a literatura. Eu não vou saber a que livro, mas eu lembro que me chocou. Um homem que batia muito, a gente está falando de lar, né? E a violência no lar é um problema seríssimo. Aqui ninguém vai fazer apologia à violência, pelo amor de Deus. Mas uma pessoa que batia muito na esposa e desencarnou e chegou com honras. No plano espiritual, mas como assim, gente? Chegou com honra? Não, ele antes era um serial killer. Quer dizer, ele avançou. Então, olha, veja bem como a gente não pode julgar, né? Muitas vezes é alguém que teve um avanço e de repente o diploma dele estava assim, ó, não vale matar ninguém. Já ganhou, tipo assim, não matou. Deu uns tapas, não tá certo, mas só quis dar uma chocada para, por exemplo, fixar. E até quando, gente, a gente vai ficar indo e voltando, até a gente aprender. Até a gente aprender. E quem que a gente tem de referência que aprendeu todas as lições? O Mestre Jesus. Todos nós nascemos simples e ignorantes e vamos na linha do tempo, viajando pelo tempo, chegar lá. Mas, como disse, não tenhamos pressa. Eu agradeço pela oportunidade que a Luzita aqui me deu, né, o centro, de servir, né? Quanto eu já bebi da doutrina, e chega uma hora, aí alguém fala, alguém, Angélica, vai fazer palestra, dá aquele gelo, fala, misericórdia, você fica preocupado, você vai estudar, você fala, e agora, Jesus, Senhor, me ajuda, tal. Só que a gente precisa ter o dar e receber. Caso contrário, né, a roda, ela não gira, né? Então, hoje, eu vim aqui com essa intenção de retribuir o muito que eu já recebi da doutrina. Para encerrar, pois é.
Como a gente fala, mas eu vou tirar o microfone, senão a polícia vai vir aqui. Vai vir aqui ver o que está acontecendo. Teve uma vez, né, que eu falei para Thaís, né, que tem uma música que eu gosto de cantar quando eu estou com a minha família. Minha avó saudosa, sempre que ela me via, falava: ai, filha, canta minha música, né? E eu sempre cantava para ela. Então, vó, se a senhora estiver por aí, por favor, sinta-se honrada, né? Não sou cantora, né? Mas venho aqui entregar meu coração. A música se chama Padroeira. Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores. Junto a Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores. Que todo homem caminhe tocado pela fé, crendo na graça divina, esteja onde estiver. Abençoai nossas casas, as águas, as matas e o pão nosso, a luz de toda a manhã, o amor sobre o ódio, iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça, Nossa Senhora. Quem souber canta. Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores. Junto a Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores. Que todo homem caminhe tocado pela fé, crendo na graça divina, esteja onde estiver. Abençoai nossas casas, as águas, as matas e o pão nosso, a luz de toda a manhã, o amor sobre o ódio, iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça, Nossa Senhora. Obrigada.